Boa noite a todos. Estamos em mais um evento da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura OAB Rio. Hoje recebemos o nosso consultor, professor Paulo César Busato. Professor Paulo César Busato é professor titular da Universidade Federal do Paraná, na cadeira de Direito Penal, procurador de Justiça, doutrinador, autor de diversas obras em direito penal e trabalha com a perspectiva do direito penal a partir da filosofia da linguagem. Professor, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer ouvir e uma oportunidade de aprender com o professor Busato. Eu passo a palavra ao professor. A dinâmica da nossa reunião hoje vai ser a exposição da palestra, que é a filosofia, a inteligência artificial aplicada ao direito penal na atualidade. Professor, você tem a palavra. Muito obrigado, Elaine, muito obrigado à OAB do Rio de Janeiro pela oportunidade, uma vez mais, de me dirigir a vocês. Essa comissão tem sido muito proativa na realização de eventos, de atividades, e traz à discussão sempre temas muito candentes, né? O de hoje não é diferente, a interferência da inteligência artificial no plano do direito penal. Então, eu quero agradecer muito à professora Elaine Lacerda pela oportunidade de trazer esse tema ao debate. Eu sei que as coisas têm sido assim repetidamente nesse espaço, né? A gente faz um debate e depois dele vem daí uma avalanche, né? Sempre de questionamentos, porque sempre se tratam de temas que eu diria talvez sejam a ponta da discussão jurídica, né? A coisa mais moderna da discussão jurídica. Porque também discutir sobre o clássico já não adianta mais, né? A gente tem sido atropelado por uma realidade social que avança a passos muito mais largos do que aquilo que o direito pode fazer. Então, nos toca correr atrás um pouco, e esse é mais um desses temas em que a gente tem que correr atrás. Eu vou tentar expor para vocês algumas ideias para situar o problema da relação da inteligência artificial, que eu vou usar a expressão para referir a ela, AI, de Artificial Intelligence, porque foi nos Estados Unidos que começou o uso dessa terminologia. Então, acho que não ficar repetindo o mesmo termo todo o tempo, vou falar em AI para referir a inteligência artificial. E eu quero mostrar para vocês como isso já é um problema penal e já é um problema jurídico, e como nós temos enfrentado mal o assunto. E, por último, eu quero apontar para que a filosofia da linguagem aplicada ao direito penal nos mostre um norte um tanto mais promissor do que as soluções que têm sido apresentadas até aqui no plano, no plano da, do direito penal vinculado à inteligência artificial. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é entender qual é o problema, né? De que problema nós estamos falando quando estamos falando de inteligência artificial? Atualmente são identificados diferentes casos em que a causalidade de resultados jurídico-penalmente relevantes, incluindo lesões a bens jurídicos fundamentais, como vida, integridade física, etc., é realizada com intervenção das AI, com intervenção das inteligências artificiais. Isso chamou atenção né, para a necessidade de uma regulamentação, de um controle social penal nessa matéria. Basta vocês olharem, isso aí é questão muito mais de jornal do que de outra coisa, olharem para situações como intervenções de robôs em cirurgias, ou em processos industriais, armas autônomas letais conduzidas por drones, os chamados veículos autoconduzidos ou veículos autônomos, operações autônomas no mercado bursátil que produzem, às vezes, flash crashes, etc. Então, aí seria do direito penal econômico. Tudo isso ainda vinculado ao que a gente poderia chamar de primeira geração de inteligência artificial, primeira geração de AI, né? Um fenômeno que é uma verdadeira metamorfose do nosso cotidiano. Mas se é certo que a tecnologia evolui rapidamente, não é menos correto que os avanços que ela produz costumam produzir também resultados que, ainda que tragam riscos, acabam sendo computados atuarialmente como aceitáveis em relação aos benefícios que ela supõe. Ou seja, é,
a gente olha para as situações concretas do emprego de inteligência artificial e olha para um risco que tem sido tolerado, né, de modo geral. Tal dinâmica de riscos, a gente já sabe, eu comecei falando sobre riscos exatamente por isso, ela já foi incorporada à dogmática penal pela via do chamado funcionalismo, né? Quando a gente fala em Foxin, Jacobs, etc., a gente fala nos funcionalistas, a gente vai sempre nos pautar pelo risco. Claro que num caso é risco à estabilização da norma, e no outro caso é risco a bens jurídicos, mas seja como for, o critério do risco, aquela herança do Ulrich Beck, ela perpetrou, ela acabou conseguindo chegar, de alguma forma, ao ambiente jurídico penal pela via do funcionalismo, pelas várias vertentes do funcionalismo. E, embora seja normal que os novos desafios dogmáticos produzam discrepâncias de opiniões, né, surge uma nova coisa, não é todo mundo pensando igual, nos casos envolvendo a AI, parece ter um especial estupor frente aos resultados obtidos pelo sistema de imputação, que parecem bastante longe dos esperados, né? Se há muito tempo a gente convive com a revolução tecnológica e os avanços científicos, o que é que tem de diferente nesses casos para determinar uma reação tão particular da doutrina penal? Não é a primeira vez que a gente se depara com evolução tecnológica. E o direito penal sempre esteve aí, claro, às vezes chegando atrasado, com uma sua característica, mas acaba regulando e se orientando em uma direção. Nesse caso aqui, o que a gente tem é uma falta completa de direção. Ninguém sabe para onde ir. Parece todo mundo perdido. Parece que o problema tem a ver com o fato de que a inteligência artificial produz resultados que nem sempre são antecipados por seus programadores ou usuários. E daí eu já nem estou falando mais desses casos que eu falei, da intervenção cirúrgica, ou do drone, ou do carro, veículo autoconduzido, não. Eu já estou falando de uma segunda ou terceira geração de inteligência artificial, né, que aprende com o meio. E aí, isso faz com que os resultados nem sempre sejam antecipados pelos seus programadores ou mesmo pelos usuários dessa inteligência artificial. E a primeira dificuldade que surge para o direito penal, então, deriva da sua característica de exigir um elemento subjetivo para a atribuição da responsabilidade, né? Então, se há resultados penalmente desvalorados importantes, fora do âmbito até da previsibilidade, quando a gente fala em dólar, a gente fala em previsão, né? Em culpa, a gente fala em previsibilidade, e se existem resultados que são danosos produzidos para além da previsibilidade dos seres humanos que intervieram, como é que fica? Quero dizer, o que é que sobra de responsabilidade penal? Para quem, se é que há uma responsabilidade? Ou você vai dizer, então, que é por acidente. O cara foi atropelado por um veículo autoconduzido, ou aquele caso do Japão, do robô na indústria que matou o funcionário, confundiu com objeto. E aí? Né? Então, os resultados desvalorados penalmente podem estar fora do escopo da intenção e previsibilidade do programador e do usuário. E aí isso leva os autores a falarem de uma suposta, eu digo suposta, porque depois nós vamos ver que não é bem assim, lacuna de responsabilidade. Tá, diante dessa lacuna de responsabilidade, quais foram as soluções propostas pela doutrina majoritária, ainda pautada no funcionalismo? Cada um aponta para um lado, sabe? A coisa é uma discussão totalmente desorientada, sabe? Por dizer de algum modo. Porque, na verdade, ninguém sabe muito bem o que fazer com isso. O que, de fato, a gente tem é, por um lado, uma tentativa que aparece mais no plano legislativo e no plano dos acordos internacionais de criar uma responsabilidade criminal para a própria AI, para a própria inteligência artificial, reconhecendo-a como pessoa para fins penais, e, por outro, uma linha de resolver os problemas a partir das estruturas dogmáticas derivadas da matriz funcionalista do risco, entendendo que nós vamos trabalhar com o risco. Tá? As duas coisas, a meu ver, são insuficientes e carentes de uniformidade. Vamos olhar para elas mais de perto, para vocês verem. As tentativas de estabelecer uma responsabilidade da própria pessoa jurídica, da própria inteligência artificial, da AI, são uma coisa presente já, tá? A gente não está falando de um futuro. Ah, será que é possível que a inteligência artificial receba status de personalidade?
Bom, a personalidade jurídica eletrônica, ela vem aparecendo, é, recebendo impulso de dois pontos distintos. Primeiro, impulso legislativo, porque precisa de um controle jurídico sobre a evolução científica no âmbito da robótica. E o segundo é um argumento que, no final, alimenta o funcionalismo, que é um argumento de equivalência funcional entre a personalidade humana e a personalidade eletrônica, que depende de tomar como ponto de partida uma concepção de ação ancorada na mecânica newtoniana e uma expressão de subjetividade baseada no modelo cartesiano do cogito ergo sum. E eu já vou dizer de entrada para vocês que essas duas coisas são os equívocos muito graves e que daí já matam a possibilidade dessa equivalência funcional pretendida. Bem, o que é que se tem afirmado? Vou citar aqui o Gabriel Halevi. Ele diz assim, ó, aspas, a responsabilidade criminal de uma inteligência artificial sobre um modelo de responsabilidade direta não é diferente da responsabilidade penal de um ser humano. Em alguns casos, certos ajustes são necessários, mas substancialmente é a mesma responsabilidade penal que se baseia nos mesmos elementos e é avaliada da mesma forma. Esse é um autor israelense, radicado nos Estados Unidos, e a mim parece que isso tem ganhado força, né? Tem, inclusive, iniciativas normativas de criação, atribuição de personalidade jurídica às AIs, como Centro de Imputação Jurídica, que já faz algum tempo. O Parlamento Europeu, por exemplo, numa resolução de 16 de fevereiro de 2017, nós estamos falando de 7 anos atrás, né, referente às recomendações da Comissão Europeia em matéria de legislação civil, claro que aí não era penal ainda, né, mas em matéria civil sobre robótica, apontou a criação de um estatuto jurídico para os robôs, tá? E aí, claro, deflagrou uma polêmica, enfim, várias opiniões contrárias e tal, mas a União Europeia publicou um guia ético de inteligências artificiais e uma política de investimento com recomendações num texto de 8 de abril de 2019. Entre elas, essas recomendações estavam com o seguinte elenco, né? Eles procuravam definir confidence artificial intelligence, ou seja, uma inteligência artificial de confiança, que teria 3 componentes. A primeira deveria ser legal, cumprindo toda a legislação e regulamentação aplicáveis à matéria. A segunda deveria ser ética, garantindo a observância de princípios e valores éticos. E a terceira deveria ser sólida, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista social, porque já se reconhecia, então, que poderiam causar danos não intencionais. Muito bem, após essas diretrizes da Comissão da União Europeia, foram traçadas orientações fundamentais para obter o que seria uma inteligência artificial que poderia ser chamada, entre aspas, de confiança, né? Então, as diretrizes eram as seguintes: para assegurar que o desenvolvimento, implantação e utilização de sistemas de AI satisfazem os requisitos para uma AI de confiança. Primeiro, ação e supervisão humanas. Segundo, solidez técnica e segurança. Terceiro, privacidade e governança dos dados. Quarto, transparência. Quinto, diversidade, não discriminação e equidade. Sexto, bem-estar ambiental e social. Sétimo, responsabilização. Tá? É um guia que eles criaram, né, para poder autorizar determinadas atividades de inteligência artificial, né? E em 2021, a União Europeia legislou sobre a matéria numa regulação para a inteligência artificial, e o mencionado texto tinha objetivo de definir o seguinte: primeiro, regras harmonizadas para a colocação no mercado, colocação em serviço e utilização de sistemas de inteligência artificial na União Europeia. Segundo, proibições de certas práticas de inteligência artificial. Terceiro, requisitos específicos para sistemas de inteligência artificial de risco elevado. Quarto, regras de transparência harmonizadas para sistemas de inteligência artificial concebidos para interagir com pessoas singulares, sistemas de reconhecimento de emoções, sistemas de categorização biométrica, bem como sistemas de inteligência artificial usados para gerar ou manipular conteúdos de imagem, áudio e vídeo. E, por último, regras relativas à fiscalização e vigilância do mercado, né? Então, o que estava acontecendo aqui? Existia um objetivo de delimitação do que é o risco proibido, e todos eles tratam de uma regulamentação vinculada a controle dos dados e controle da operação da inteligência artificial. Qual é o problema aqui? Fica de fora aqui exatamente aquilo que está em xeque, que é
a operação da inteligência artificial que aprende com o meio, sabe? A Deep Web. Ali a coisa funciona de uma forma, os machine learning, a máquina que aprende com o meio, e os deep learning, que são a segunda geração das máquinas que aprendem com o meio, isso vai tornar completamente imprevisível o resultado produzido no momento da composição da máquina e da sua colocação em atividade. Então, quando isso escapou das regulamentações, começou um movimento doutrinário, desde um ponto de vista funcionalista, que era preciso fazer alguma coisa a respeito. Mas essa alguma coisa a respeito começou pela busca do entendimento de tratar-se de um equivalente funcional entre a inteligência artificial e a pessoa humana, né? Dizendo que eles são subsistemas sociais, as inteligências artificiais que aprendem com o meio, permite identificá-las como subsistemas sociais. Vocês já ouviram esse termo lá no Jacobs, né? Subsistemas, sistemas e subsistemas e tal. Então, são subsistemas sociais capazes de promover a estabilização das expectativas da comunidade, pelo que constituem-se equivalentes funcionais capazes de reunir os elementos objetivos e subjetivos necessários para compor a imputação penal. Tá? Com base nisso, se começa a afirmar que as máquinas raciocinam, tal como um ser humano. Isso levaria ao merecimento de um reconhecimento de um equivalente de tratamento jurídico. Tá? Algumas inteligências artificiais apresentam, nós sabemos disso, características como comunicação, internalização de conhecimento, capacidade de aprendizado, tomada de decisão, e fala-se até, em alguns casos, de criatividade e espontaneidade, né? Ora, então, se há quem refira essa categoria como a fonte da responsabilidade, esses caracteres que identificam a pessoa humana como a fonte da responsabilidade, pois então a inteligência artificial também o teria, né? Seria necessário admitir que as máquinas raciocinam de modo idêntico aos seres humanos e, portanto, deveriam merecer igual tratamento jurídico. A essa conclusão, alguns países legislativamente já chegaram. Em 2017, na Arábia Saudita e no Japão, robôs foram considerados sujeitos de direito. Tá? Inclusive, a mencionada situação jurídica aí do Japão trouxe incoerências sistêmicas, lá, enfim, houve uma discussão muito séria, mas houve um reconhecimento de status jurídico para a máquina. Tá? Por que eu estou querendo relatar isso? Estou querendo relatar isso para vocês verem que não é uma coisa futurista, não é uma coisa para pensar daqui a não sei quantos anos. Não, já vem de vários anos acontecendo, e no plano legislativo. Tá? A meu ver, é feita uma comparação indevida entre pessoas físicas e máquinas, e depois, às vezes, dizem, mas a gente já tem reconhecido a responsabilidade penal de pessoa jurídica, por que não de máquina? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, né? A questão das pessoas jurídicas é uma criação do direito, e as máquinas são um dado ontológico, empírico, do mundo fenomênico, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Você não tem cor uma pessoa jurídica, por exemplo. Uma máquina tem, sabe? Isso essas pretensões de equivalência, para dizer, não, os direitos já tratou disso dessa forma, não são iguais, tá? Mas nem roçam isso. Como não é meu tema hoje, falar sobre essa pretendida equivalência, eu remeto vocês a um texto que eu publiquei, eu enviei, acho que já deve ter saído publicado. Se não saiu, está para sair. Na Revista de Estudos Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, eu mandei para eles um texto sobre essa pretendida equivalência, uma crítica a essa pretendida equivalência, porque parece um absurdo. Eu não vou perder meu tempo com isso, porque nós temos muito para falar, né? No âmbito da responsabilização criminal, o que se diz é que essas máquinas, por terem essas características, atenderiam aos requisitos objetivos e subjetivos da imputação. Lá no plano do common law, fala-se em actus reus e mens rea, né? Vocês sabem disso, né? O lado objetivo e subjetivo das práticas delitivas. E se diz, então, que a inteligência artificial teria uma capacidade de ação que corresponde à capacidade de produção do movimento físico e que produz um resultado, portanto, um resultado promovido por uma ação ontológica. E, por outro lado, no que tange a mens rea, admitido que a suposição cartesiana de que a identidade humana se estabelece a partir do fato de pensar ou raciocinar,
tem havido argumentos dizendo que o desenvolvimento da responsabilidade penal das máquinas deriva de sua suposta capacidade de pensar, né? Assim como um ser humano. A capacidade de aprender autonomamente com o ambiente e decidir o que fazer teria sido, né, o argumento poderoso que aparece na doutrina norte-americana com frequência para justificar o desenvolvimento de um pensamento de inteligência artificial que se aproxima do humano, dando a ele, então, equivalência funcional, né? Os autores que defendem a capacidade subjetiva da inteligência artificial costumam reduzir a exigência da dimensão subjetiva à capacidade de responsabilização criminal pelo conhecimento, já que ela tem a percepção sensorial dos dados que lhe cercam, né? Dizendo que isso é conhecimento, é equivalente ao conhecimento, e a tomada de decisão é o equivalente à vontade. Então, quando ela escolhe um ponto de vista para operacionalizar, do ponto de vista funcional, a culpabilidade seria atribuída à pessoa identificada como causadora do responsável, do mesmo modo como, do resultado, do mesmo modo como seria atribuído a uma inteligência artificial, tá? Bem, o que é que eu vejo como problema aqui? Eu vejo que há um problema que é de fundo, que é a compreensão do próprio termo inteligência, né? É curioso ver como os pesquisadores mal falam do que eles identificam como inteligente. Cada um diz uma coisa. Você olha para as opções e a armadilha em que caem com frequência esses autores defendendo a ideia de que a inteligência artificial possa ser responsável é cair em reducionismos que consistem em comparar a inteligência humana com lógica, compreensão, planejamento, conhecimento emocional, autoconsciência, criatividade, resolução de problemas. Claro, eu sei que o Deep Blue joga mais xadrez que o Kasparov, eu sei, cara, você ganhou, né? Mas não se trata disso, não se trata de jogar xadrez, né? Inteligência artificial, sabe, primeiro, nenhuma dessas coisas, a meu ver, traduz diretamente inteligência. E se fôssemos levar isso a sério ainda, haveria de se incluir aonde, eu não sei, inteligência emocional, porque essa é uma capacidade humana e já identificada, né, pelos estudiosos do termo inteligência, né? Eu acho, bem sinceramente, e aqui vai o meu primeiro ponto opinativo, até agora só narrei, né, coisas que os outros pensam, mas o próprio termo inteligência artificial deveria ser uma pista para nós. Visto mais de perto, inteligência artificial deveria ser suficiente para a gente perceber que se trata de um artifício, de um engano, de um engodo, de um simulacro de inteligência, e não de uma inteligência, né? Então, essa equivalência funcional, ela é temerariamente reducionista, né? É de gente que não tem compreensão do que possa ser sequer o termo inteligência, menos ainda inteligência artificial, né? Bom, tá, então nós temos uma crise no âmbito da equivalência funcional dos termos. E o que isso representa do ponto de vista dogmático, né? E vamos entrar no direito penal, então, para ver como é que está acontecendo. Eu fui atrás de ver o que os autores funcionalistas, então, porque se a equivalência é funcional, eu deveria me basear neles, o que é que eles dizem? Como é que resolvem os problemas de responsabilidade do resultado produzido com intervenção da inteligência artificial? Bom, todos eles debruçados sobre plano digamos, desses casos que a gente falou, né, de produção de resultado em veículo autônomo, fui olhar exemplos disso, né? Veículo autônomo, drone, cirurgia, inteligência artificial atuando no mercado bursátil, etc., várias coisas assim. O que é que eles dizem? Bom, na maioria dos casos, começou os estudos com casos concretos, né? Um carro autoconduzido atropelou alguém, matou a pessoa, e aí? Nada de responsabilidade para ninguém, né? Então, se começaram a discutir dilemas entre salvar a vida e a integridade física dos passageiros ou de terceiros no tráfego, se o programador ou se os participantes da produção do veículo podem aduzir a causas de justificação, o que são, nesses casos, conflitos de deveres, até onde vai a responsabilidade pelo produto,
Quais os limites de risco permitido? Vocês percebem onde é que está essa discussão? Onde é que ela está situada? Ela está situada nas causas de justificação, nas causas de exculpação, nos conflitos de deveres, que são também uma espécie de justificação ou exculpação, dependendo do caso, responsabilidade pelo produto, que é um critério de causalidade, né? Limites de risco permitido, que é um critério de imputação objetiva. Né? É nesse plano. Mas cada um puxa para um lado. Né? Você olha nos autores, cada um, não, isso aqui é um problema de risco permitido. Não, 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 isso aqui é um problema de conflito de deveres. Não, 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 isso aqui é um problema. Sabe, ninguém sabe de que problema nós estamos falando. E é por uma razão muito simples. É porque eles mancaram na base, mancaram na equivalência funcional pretendida. Né? No ambiente do common law também é a mesma coisa. Se olha para lá, tem a discussão dos casos, dos dilemas de veículos autoconduzidos, enfim. Vamos lá. Tem dois problemas aqui, eu vou abusar do trocadilho, né? Dois problemas aqui que são com essas elucubrações teóricas que são, na verdade, artificialidades. Tá? Primeiro, porque não encaixam bem na estrutura de persone as inteligências artificiais. E a segunda é a soberba em insistir na preservação desse esquema dogmático falido, que é o funcionalismo. Né? Então, a crítica a uma proposta de apuração de responsabilidade da própria pessoa ou inteligência artificial parte do fragilíssimo argumento utilitarista de que a sua admissibilidade conduziria a um déficit de responsabilização das pessoas envolvidas com a produção, distribuição e utilização das máquinas. Se eu não consigo pegar nenhum desses, vou pegar, então, a inteligência artificial, senão vou ficar com déficit de responsabilização por esse resultado. Né? Ou fico com um gap de responsabilidade, ou artificialmente acabo atingindo alguém com uma responsabilidade que é quase uma strict liability, sem uma equivalência subjetiva. E daí, várias propostas aparecem, uma diferente da outra. Eu vocês podem recorrer a isso, tem livros já no Brasil, traduções, a professora Luísa Estelita fez um trabalho sobre esse assunto, a professora Laura Leite, tem casos de outros autores externos, o Hilgendorf tem material sobre isso, a Sabine Glass tem muito material sobre isso. Eu posso deixar depois, Elaine, se você quiser, uma lista de bibliografia aí para vocês, né? Que vocês podem procurar para se inteirar do que estão discutindo, por que o professor não foi a cada um, porque cada um está falando uma coisa diferente, né? Você não consegue nem agrupá-los, né, sobre qual é o problema. Mas parece que um pouco de desvinculação e falta de compreensão de duas coisas. Primeira, quando se fala em ação, estão falando da coisa errada. E, ao falar de coisa errada a respeito de ação, eles acabam artificialmente compondo uma ação da inteligência artificial. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também equivocadamente interpretam de um modo reducionista o elemento subjetivo, e aí buscam nessas equivalências com o aprendizado, com o meio, uma equivalência funcional para esse elemento subjetivo. Não se trata simplesmente de dizer se é possível falar de dolo, ou se tem vontade, se não tem vontade e tal, mas se há possibilidade de atribuir isso a alguém subjetivamente. E aí, as questões que cabem são: tudo que produz resultados desvalorados, imprevisíveis, ainda que possíveis, deve gerar responsabilidade penal? Essa é a primeira pergunta. Em caso afirmativo, que tipo de responsabilidade? Para quem? Quem pode ser responsável? E por que classe de conduta? Porque daí nós não vamos classificar essa conduta nem como dolosa, nem como culposa, vai ser o quê? Né? Isso remete a uma reconstrução das categorias dos próprios delitos de perigo abstrato. Daqui a pouco nós podemos chegar para lá de um perigo hipotético, falar de de uma ação capaz de um dia produzir, quem sabe, um perigo. E aí responsabilizar alguém por isso. Parece uma temeridade, né? Veja, não é que a gente não saiba de que um perigo hipotético possa ter sido, historicamente, objeto de discussão sobre a responsabilidade penal. Nós já tivemos isso antes. Né? Se vocês olharem bem,
os casos, por exemplo, de manipulação genética. Houve um tempo que a regulação da manipulação genética, o professor Romeu Casabona é o grande especialista nisso, né? O tema era esse, não se sabia o que ia acontecer a partir dali. Né? Se descobre a cadeia de DNA, e o que vai acontecer quando se manipula essa cadeia? Quais são os efeitos? São desconhecidos. Então, como é que se regula isso? E se houver um resultado danoso, a quem atribuir? Esse tema já era presente nessa época. Então, é óbvio que vão acontecer novos casos de evolução teórica, mas não é a mesma coisa com a inteligência artificial que aprende com o meio, que aqui eu tenho um passo a mais. Né? Deixa eu tentar explicar para vocês do que é que nós estamos falando com essas machine learning. Né? Talvez seja útil explicar um pouco sobre isso. Nós estamos falando de uma máquina que tem um algoritmo. Ela vem com um algoritmo para proceder. Pode ser um veículo, pode ser um drone, pode ser enfim, um bisturi eletrônico, não interessa. É uma máquina que ela vem com um algoritmo, ou seja, um comando, tá? Um comando que faz com que ela movimente alguma coisa, com que ela produza um determinado tipo de resultado. Muito bem. O que acontece com a tal machine learning? Ora, existe um aprendizado da máquina com o meio. À medida em que a máquina interage com o seu meio, ela recebe dados. Recebe dados. Esses dados se incorporam ao algoritmo que ela tem prévio, compondo pela associação entre algoritmo e dados, novos algoritmos, que passam, então, a reger o comportamento da máquina a partir dali. Esse novo comportamento também recebe o input de novos dados e novamente procede a uma reestruturação do algoritmo que prossegue para frente. Vocês têm um exemplo aí no computador de vocês. Estão no computador, né? Vocês têm aí um Word para texto? Vocês já tentaram ditar texto para o Word? Ele tem a função de ditado. Vocês já perceberam que quanto mais vocês ditam, mais ele aprende a sua voz e deixa de errar alguns termos que você vinha usando? Comigo acontece muito com autores, né? Vou citar um autor estrangeiro, começa a falar em Wittgenstein. Na primeira vez ele escreveu, sei lá, uma palavra que não tinha nada a ver com isso. Aí eu corrigi mais uma, corrigi uma terceira, pronto, ele já estava escrevendo certo. Por quê? O que ele fez? Ele tem um algoritmo prévio para reconhecer aqueles fonemas como um determinado dado que é o mais provável que seja. À medida que ele vai aprendendo com a tua voz e com o teu uso, porque o teu uso é para um determinado fim, ele vai aprendendo a tua terminologia e como é que se associa os fonemas na tua terminologia. E ele vai melhorando. Tá? Isso é um machine learning, muito rudimentar, né? É muito mais complexo o que acontece em outros casos, mas é disso que nós estamos falando. Tá? O problema, então, é que a dogmática funcionalista, onde é que ela está situada? Ela está situada, muito bem, tá, mas e daí isso que classe de risco que é? É um risco permitido? Não é um risco permitido? É um caso de responsabilidade pelo produto? Até onde que nós vamos com isso? Está justificado ou exculpado que o fabricante coloque o produto em marcha, em funcionamento? Ou isso é um conflito de deveres? Ele tem o dever de proteger, mas ele também tem o dever de oferecer o produto no mercado? Como é que se resolve isso? Só que eles estão fazendo isso, eles estão indo discutir isso lá na ponta das diversas categorias dogmáticas, porque não fizeram a lição de casa. A lição de casa é a seguinte: quando o funcionalismo, eu não vou me deter nisso também, mas depois, se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou disposto a avançar. Quando o funcionalismo pretendeu a superação das teorias ontológicas, teorias de base ontológica em direito penal, nós estamos falando aí do finalismo, do causalismo, né? E desses outros ismos, né? O fez a partir de uma crítica severa ao conceito de ação ontológico de Wells. Ok, está certa a crítica, não estou dizendo que não está certa. Mas, com base nisso, passaram a estruturar os modelos de imputação, basta vocês olharem no manual do Roxin, agora tem tradução até para o português do grego, né? No manual do Roxin. Mas tem do Jacobs, enfim, tem para espanhol, para várias outras línguas. Peguem os manuais funcionalistas, nós temos alguns no Brasil também, né? O professor Fernando Galvão, o Leonardo Schmitz de Bem e tal. Você vai ter ali
a estruturação da teoria do delito, começando pela tipicidade, começando pela imputação objetiva, risco permitido. Se esquece da ação, a ação não faz mais parte da estrutura da teoria do delito no plano funcionalista. Por quê? Porque fizeram a crítica correta, volto a dizer, à ideia de ação em Weltzel, né? Que é uma ideia de ação completamente perdida. Uma ideia de ação vinculada a um movimento voluntário e modificativo do meio externo. É óbvio que esse movimento eu observo nas máquinas, né? Que mexe o braço, mexe o bisturi, o carro se move, né? Eu vejo, mas não é isso que constitui ação. E esse é o ponto. A delimitação negativa pelo act requirement, isso é uma coisa que nenhum sistema abre mão. Quer dizer, eu só posso imputar a uma pessoa um fato, uma conduta, não posso imputar um estado de pessoa, então eu preciso da conduta para imputar, eu atribuo a você alguma coisa que você fez, isso é necessário, nem os funcionalistas negam, a delimitação negativa da ideia de ação como requisito de ação, um act requirement. É evidente que, se eles abandonam essa discussão, deveria ser óbvio que uma dogmática organizada a partir do raciocínio do cálculo do risco não podia oferecer soluções coerentes, porque o problema é um problema de ação. Né? Quando se começa a discussão da responsabilidade, se passa direto para conceitos normativos, sem tratar a priori, de separar as condutas dos acontecimentos, ou seja, aquilo que se fez daquilo que simplesmente acontece. Esse tema, abandonado no caso da inteligência artificial, é o grande problema, o grande escolho que leva a doutrina a estar completamente perdida e incapaz de produzir uma uniformidade. Tá? O que a gente tem que ter em conta é que, ao afirmar linguisticamente, em sentido comum, a atribuição de um resultado a algo, em que se emprega em algum sentido a expressão responsabilidade, não se fala necessariamente de uma conduta. Por exemplo, quando eu digo a chuva foi responsável pela enchente no Rio Grande do Sul, tá? O sol foi responsável por derreter a neve. Eu estou dizendo que essa responsabilidade deriva de ação? Está implícito a ação? Qual é a ação da chuva ou do sol? Percebem como isso são acontecimentos? A produção de um resultado, né, que tenha um responsável não necessariamente tem uma ação. Agora, para eu atribuir o resultado penal, existe esse requisito de ação. E não sou eu que digo, é o Código Penal. Você pegar o artigo 13 diz assim: o resultado do crime só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ora, isso é legislativo. Então, aqui nós temos um problema da falta de discussão sobre se efetivamente aquilo que a máquina que aprende com o meio produz como resultado é derivado ou não de uma ação. Né? Do mesmo modo que a gente faz, veja como não é equivalente a esse exemplo que eu dei, por exemplo, da enchente. Né? Quando eu digo a chuva foi responsável pela enchente no Rio Grande do Sul, e quando eu digo A foi responsável pela morte de B, é óbvio que eu não estou dizendo a mesma coisa. Né? O sentido de responsável aqui é completamente diferente. Por quê? Porque o decisivo na responsabilidade é uma discussão prévia sobre a ação. E é isso que eu gostaria de propor aos senhores, um passo atrás para olhar a raiz do problema. Tá? Discutir a atribuição de resultado penal antes de discutir o problema fundamental, que é o problema da ação, do direito penal do fato, parece um despautério. Tá? Então, o que eu proporia? Né? Que essa garantia inquestionável, essa função negativa do conceito de ação em direito penal, que parece ser um consenso entre os penalistas, fosse tomada, né, como a base da discussão sobre se existe ou não existe responsabilidade da inteligência artificial ou onde situar a responsabilidade dos resultados que são produzidos por intervenção dessa inteligência. Né? É claro, também vai ter que, nessa reformulação, não podemos esquecer que nós temos que rever pontos de vista sobre o tema do alcance da consciência moral, né?
porque daí nós temos que deslocar também a ideia de fonte de filosofia da mente para a filosofia da linguagem, no plano também do que é a contribuição subjetiva para o reconhecimento de uma responsabilidade penal, por uma razão bem simples, porque, no final das contas, se a gente for ficar com a ideia de cogito ergo sum, né, ou seja, eu penso, logo existo, vai ter alguém a defender que uma máquina, quando absorve os dados do meio, os processa e orienta, ela, entre muitas aspas, pensa, né? E, a meu ver, não é essa a fonte da responsabilidade. Então, vamos começar pelo que responsabilizar, né? Ação como expressão de sentido. Se a identificação do que se fez é uma pesquisa sobre a ação, importa afastar os defeitos que levaram ao abandono da discussão da ação, né? Primeiro, a sobrecarga de funções dogmáticas da ação, daquela ação ontológica, né? Mas principalmente uma outra questão que é a reivindicação conceitual. Dizer que é preciso identificar ações frente a acontecimentos não significa exigir a presença de um conceito de ação. Longe disso. A identificação da ação, e eu venho defendendo isso há bastante tempo, a Elaine já sabe, o Gilson já sabe, o Guilherme que está aqui já sabe, a Jaqueline já sabe, é que eu vivo falando disso, né? Não há um ser da ação, ela não pode estar contida num conceito, né? Porque não há nada em comum entre todas as ações. Então, as ações não são passíveis de descrição, segundo regras naturais, mas são interpretadas segundo contextos de uso, ou seja, são reconhecidas. Tá? Se eu vou capturar a essência da ação em um método substancial, ou seja, que eu vou defini-la como algo no mundo, ou como um método atributivo, concebendo-a como substrato para a imputação, aí eu chego num fracasso retumbante, porque a ação não é um fato específico e nem pode ser definida como substrato de imputação jurídico-penal. Tá? As ações são só interpretações que, segundo diferentes tipos de regras sociais, podem se dar ou ser atribuídas ao comportamento humano. Por que isso? Porque é na interação humana da linguagem que se estabelece o direito. Tá? Separar ações e fatos com base no que os fatos acontecem e as ações fazem sentido, é obedecer à filosofia da linguagem. Aqui eu remeteria aos senhores a tradução que fiz do livro do professor Vives, né? Em que ele vai dizer justamente isso. Os fatos simplesmente acontecem, né? Os acontecimentos são eventos que acontecem, mas as ações fazem sentido. Esse sentido ou significado não é algo no mundo, é o uso que se faz da própria linguagem para significar a ação em um determinado jogo de linguagem. Quando é que a gente identifica que algo tem aparência de ação? Ora, quando, segundo a nossa forma de vida, alguma coisa expressa sentido que pode ser identificado a partir de nossas práticas sociais como uma ação. Se eu observo alguém passeando na rua, por exemplo, né? Eu penso que ele age de algum modo, está passeando na rua. Mas eu não posso dizer se isso é ir ao compromisso, se é fugir de alguém, se ele está sonâmbulo, né? O que me mostra ele estar caminhando na rua é que há uma aparência de ação. E depois eu posso confirmá-la ou infirmá-la segundo as práticas sociais e dados que eu vá recebendo para atribuir a essa característica a identidade de sentido de ação. Mas se há uma ação, em um segundo momento, cabe identificar de que tipo de ação se trata. Daí é que eu vou olhar para o rol do direito penal, das ações proibidas, e ver se aquilo que eu tenho diante de mim faz sentido de uma ação. Tá? Essa é a primeira coisa. Né? Como é que eu identifico uma ação? Como é que eu sei que existe uma ação? Como é que a ação guarda ou recebe expressão de sentido? Uma ação tem expressão de sentido quando é algo que pode ser atribuído a alguém. Né? Eu nunca tenho uma ação, eu não posso ter um autor. Uma ação deriva de um autor, não é algo que aconteceu, como no exemplo que eu dei da enchente, outra vez. Né? Eu digo que a chuva foi responsável pela enchente, mas não tem alguém a quem culpar, isso foi um acontecimento. Mas quando A matou B, eu digo, opa, aí tem uma ação. E por que
tem uma ação aqui? Porque eu tenho um autor. Mas é só isso? Basta ter um autor para ter uma ação? Não, não. É preciso que esse autor tenha optado por por uma determinada postura. Ou seja, é preciso que aquilo expresse o sentido de uma intenção. Agora percebam, aqui eu quero bastante cuidado com isso. Intenção não é um termo interno na cabeça do sujeito, tá? A gente usa coloquialmente a expressão intenção como algo interno das pessoas, mas não é isso, né? Porque a gente não está dentro da cabeça das pessoas, a gente não está dentro da cabeça de ninguém, menos ainda de uma inteligência artificial. Ou seja, nós não sabemos o que se passa lá dentro, tá? O não saber o que se passa lá dentro nos torna capazes de deduzir a intenção a partir das expressões externalizadas, né? Quando eu digo, alguém pisa no teu pé e diz, foi sem querer, dependendo da situação, você acredita, dependendo não, né? Você vai saber qual é a intenção conforme o contexto em que se apresenta esse fato. Então, as regras que regem o sentido das ações servem para avaliá-la, justificá-la, defini-la, interpretá-la. Mas elas só são reconhecidas mediante um uso estabelecido, que, obviamente, está fora do sujeito, né? O tipo de ação de que se trata é reconhecido segundo regras sociais. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que quando começa a entrar na questão densa, mais densa do professor Vives, as coisas acabam se complicando. Eu vou dar um exemplo, ou alguns exemplos, para tentar ilustrar o que eu estou falando. Vejam o seguinte: se eu tenho. Isso é um exemplo que está na minha tese sobre tentativa. É tentativa ou crime impossível tentar matar alguém usando um aparelho de som, caixas acústicas? Quer dizer, não estou falando de jogar as caixas acústicas na cabeça da pessoa, né? Mas usá-las em seu funcionamento. Você diria, em princípio, que não, né? Mas se eu dissesse que a pessoa que eu quero matar é um cardíaco, está dormindo, e eu coloquei as caixas de som do lado da orelha dele e coloquei lá um LP do Queen, o Queen Jazz, que começa com Fat Bottomed Girls, a primeira do lado A, que começa com uma explosão. E eu boto a todo volume esse aparelho de som, as caixas do lado do cardíaco dormindo. E agora, vocês acham que isso é uma tentativa de homicídio ou não? Vocês percebem como dito num primeiro momento parece que não, mas segundo certas regras sociais, esse contexto de dados traduz o sentido de uma tentativa, ou sentido de uma intenção, e significa que o sentido de uma intenção encontra-se inscrito na própria ação e é reconhecido por aqueles que a veem sendo realizada, né? O sujeito que atropelou o outro, eu sempre dou esse exemplo já é até meio maçante, mas enfim, vamos lá. Eu saio com o meu carro, estou distraído ouvindo música, atropelo alguém, escuto o barulho, desço, olho, é um desafeto meu, e eu vibro, comemoro. Se alguém estiver me vendo, vai dizer que esse atropelamento foi culposo ou doloso? Vocês percebem como a intenção está inscrita na ação, tal como é percebida por outra pessoa? Agora vejam, e aí é que eu quero chegar. Quem atribui essas intenções tem que compartilhar seu quadro de mundo com aquele que a realiza, para que possa interpretar. Nós estamos falando aqui de linguagem humana, uma linguagem de uma ação que se projeta de dentro para, não de dentro para fora, mas de fora para dentro, né? Essa finalidade, essa intencionalidade está de fora para dentro. Então, parece óbvio que uma pessoa pode manifestar intenções em uma conduta. E uma inteligência artificial não. Por quê? Por uma razão muito simples. Inteligência artificial não atua segundo a expressão de sentido de uma intenção. Nada do que faça a pessoa, a inteligência artificial, expressa uma intenção. Vocês querem ver? Eu fui atrás de uma questão que era um debate
sobre outra coisa que se tem falado muito, que é o tal black box problem, né? O problema da accountability sobre a inteligência artificial. Ah, é que ela aprende tanto com o meio, mexe tanto no seu algoritmo que não tem como saber prestar contas depois do que é que fez. Isso é falso, tá? Tem sim. É só aplicar a própria inteligência artificial a ela mesma, né? Se você aplicar a engenharia reversa da inteligência artificial a ela mesma, ela vai te dar uma sequência de algoritmos. Mas ela nunca vai te dar uma intenção. O que eu quero dizer é assim, ó, uma, um atropelamento por um carro autoconduzido, tá? Se for investigar, e se fosse, vamos dizer, estou usando a expressão em sentido figurado, tá? Se fosse perguntar para a inteligência artificial por que que ela atropelou aquela pessoa, ela não ia dizer para você porque eu estava com raiva, porque eu estava com pressa, porque eu estava com ciúme, sabe? Porque eu estava distraída. Porque isso são razões. E razões são questões que justificam condutas humanas. É a nossa forma de linguagem. A nossa ação se expressa por razões. Nós agimos por razões. Como é que a inteligência artificial age? Por causalidade pura. Como é que ela vai te explicar? Você atropelou tal pessoa. Como é que ela te explica? Ela te diz assim: é que quando eu vi os dados dessa pessoa atravessando a rua, esses dados combinados com o meu algoritmo mandaram acelerar. Mas esse algoritmo anterior, ele só estava assim determinado porque ele foi combinado com o dado tal e tal e tal, com o algoritmo que tinha antes, e formou esse outro. E esse que tinha antes foi formado também pelo aprendizado de tais e tais dados, somado com o algoritmo que tinha antes. E vai voltando até o algoritmo original que foi programado. Claro que isso é numa velocidade exponencial. Claro que isso é um volume de dados inabarcável, mas a própria inteligência artificial pode fazer engenharia reversa disso e te mostrar. Ela vai te mostrar uma sequência causal de combinação entre dados e algoritmos prévios, e nada mais. Não vai ter razões, entende? Então, o ser humano opera com uma linguagem diferente das máquinas, das inteligências artificiais. Nós operamos segundo, nós atuamos segundo razões. Não sou eu que digo ao Kant, vocês podem ir lá, né? A nota distintiva da atuação humana é que nós atuamos por razões. Tá? E essa é a nossa linguagem, a linguagem da razão. Nós atribuímos responsabilidade no plano penal por razões. Nós queremos saber da razão da pessoa para poder atribuir responsabilidade. É assim que funciona. Por que que é assim que funciona? Porque o direito é uma criação humana com linguagem humana. É por isso. E não com linguagem binária, sabe? De inputs e outputs, segundo características do algoritmo prévio, numa relação de causalidade. É por isso. Se o direito opera como uma linguagem de razões, se aquilo que a gente faz num processo é debater as melhores razões para justificar uma determinada conduta, a conduta só pode ser reconhecida a partir de razões. E num local em que não há razões, só há relações causais. Onde é que está a conduta? Vocês entendem? Por isso eu tenho sustentado que não há conduta da inteligência artificial. E de não haver conduta, ela já não pode ser responsável por absolutamente nada. Então, essa ideia de criar um estatuto jurídico para a pessoa, para a inteligência artificial, me parece uma aberração total. Tá? Talvez lá no direito civil possa fazer algum sentido, aqui no direito penal, não, nenhum. É um absurdo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, operar com teorias do delito que começam já dentro da tipicidade, esquecendo do problema da ação, achando que a pessoa, ou que a inteligência artificial, de algum modo, realizou a ação, bom, aí é para acabar mesmo, né? Então, o nosso passo tem que ser necessariamente, agora mais do que nunca, né? Tem que ser voltar os olhos para o que é o direito. Direito é linguagem. E a linguagem é a linguagem humana, né? Então, essas intenções só podem ser vistas no contexto de um debate entre razões. Né? Não há o menor sentido em que a gente possa reconhecer
a ideia sequer de ação de uma pessoa, de uma inteligência artificial. Mas daí você vai dizer, bom, morreu alguém, então. Como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos fazer para atribuir essa responsabilidade, se há responsabilidade de alguém? Eu diria do mesmo modo que a gente faz com o resto da tecnologia. Vou dar um exemplo. Quem não tem aí um na mão, né? Tá todo mundo aí com o celular, né? Pois então, quando hoje de manhã o link dessa palestra foi mandado para mim pela Elaine, eu não digo que foi mandado pela inteligência artificial do iPhone. A ação foi realizada pela Elaine e não por esse negócio aqui. E nem por uma inteligência artificial. Mas não é óbvio que a Elaine enviou algo para uma inteligência artificial que decodificou um número e que mandou determinados caracteres por via de ondas até outra fonte que decodificou isso e apresentou para mim? É assim, né? Não é assim que chegou o link para mim? Que chegou para todos vocês? Ora, por que que nós não dizemos que foi a inteligência artificial quem agiu? Porque essa tecnologia já está no nosso cotidiano. Essa aqui nós já nos habituamos com ela. E nós dizemos assim, a Helene que me mandou o link. Por quê? Porque ela apertou o botão on. Ela acionou o dispositivo tecnológico. Ponto. A escolha de mandar o link para mim ou não foi dela. E aí tem uma intenção expressa, não? Na ação. Razões. Ela tinha alguma razão para mandar isso aí. A razão seria, se eu não venho aqui, eu não causo toda essa perturbação em vocês. Né? Essa é a razão. Mas, né? Era assim que era para funcionar. Razões. Mas é assim que a gente opera com esse dispositivo. Por que que a gente não opera da mesma forma com, sei lá, com um drone autoconduzido? Quem que acionou o drone? Quem acionou fez uma escolha. Ah, mas o drone aprendeu com o ambiente e tal. Tá, sim. Mas ele fez uma escolha, não? Era possível que aprendesse com o ambiente? Era. Era possível que todos os resultados fossem bons? Era. Ah, mas fulano me garantiu que, o fabricante me garantiu que. Bom, aí você está diante do quê? De uma situação de erro induzido por terceiro. Mas alguém apertou o botão on. Entendem? O que é impossível é pensar numa ação derivada da inteligência artificial. Isso não tem cabimento. E menos ainda deixar de discutir a ação, porque esse é o ponto-chave. Sem esse ponto de referência, a dogmática penal do futuro estará completamente perdida diante dessa inovação tecnológica. Então, eu acho que passou da hora, nós estamos atrasados na agenda de compreender que o direito penal há de ser filtrado por uma base teórica orientada segundo a filosofia da linguagem, porque direito de linguagem se trata. Eu acho que era isso, doutora Elaine, pelo menos para a gente suscitar. Eu acho que essa altura já está todo mundo enlouquecido, né? Mas Mas essa é a intenção, né, professor? eu fico à disposição tua aí Eu estava muito para ansiosa os para debates. ouvi-lo, porque a gente tem escutado algumas pessoas, né, que se colocam para falar sobre a inteligência artificial, e o quanto eu tenho percebido também na seara médica, que é onde eu atuo, e ficam sempre trazendo, né? Ah, vamos fazer percepções a partir de quem vai ser o responsável. Então, nunca enfrentam exatamente esse ponto aí que eu achei fenomenal, porque de fato a gente percebe, o médico vai falar, ah, mas a escolha foi feita por quem contratou o software lá da empresa, lá do hospital, e eu tive que escolher. É assim, né? Então eu vou Não, ser negativo, responsável né? por uma autonomia, assim, uma máquina que funciona sozinho, sabe? Que vai operar sozinho, e a gente escuta isso, esses receios. Então, quando você apresenta, né, professor, com esse brilhantismo e essa didática ímpar, que eu fico muito feliz de ter participado, assim, das suas aulas, realmente nos faz pensar exatamente nessa simplicidade que você coloca aí, né? E só para passar a palavra para os colegas, essa teoria que se aplica
a ação, não pela intenção, como nos é passado, desde quando tem contato com o direito penal, né? A intenção por uma ação, não vai entrar na cabeça do sujeito. Eu estava na piscina do prédio, aí de repente eu vi um fato assim estranho, sabe? Que um adulto descia assim afogando. Para mim foi um afogamento, claro. Eu lembrei exatamente do seu exemplo, então pode ficar esse exemplo aí. E aí o menino menor, assim, enfim, né, uns 12, 13 anos, depois eu descobri, porque eu fiz a intervenção, que era o padrasto, e descia como se fosse um mata-leão, sabe? E eu via que a criança estava ficando roxa. Eu falei, gente, mas como assim? Não, não é possível. Ou é uma O que está tentativa acontecendo? de homicídio, claro, né? E aí eu fui intervir, eu falei, gente, mas olha só, essa criança, você tem um dobro do peso, triplo do peso, essa criança está em sofrimento, ela está roxa, você não é brincadeira. Aí ele virou e falou assim, não, mas é brincadeira, ele não está reclamando. Eu falei, claro, ele não está conseguindo respirar. Ele não está Aí o reclamando porque menino, ele não pode, né? não pode, então ele estava contido. Aí eu fui, falei com a mãe, pedi para parar aquela brincadeira. Aí a mãe, mas eles brincam assim. Eu falei, olha, então você veja, porque daqui a pouco você está perdendo seu filho, porque isso aí para mim não vou participar disso, enfim. Acabou, ele ficou chateado, a mãe ficou sem graça. E para mim era claro. Aí eu falei, gente, isso aqui é um exemplo da teoria tem. Ele disse que não tinha intenção, era uma brincadeira. E eu falei, Pois é. nossa, né? E isso foi interessante nessa abordagem do sentido. Queridos, eu queria passar a palavra. O Dr. Gilson escreveu aqui no chat, mas fiquem à vontade, aproveitem o professor Busato, porque ele nos fez provocações muito importantes para a nossa realidade jurídica e social. Oi, Marcos, você quer falar? O Marcos é o coordenador da nossa comissão. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Elaine. Professor Busato, parabéns, realmente sempre trazendo para a gente situações para pensar, né? Eu gostaria não propriamente de fazer uma pergunta, mas efetivamente seus comentários trazem, não é, os questionamentos que são muito importantes, ainda mais em se tratando de direito penal, essas questões são sempre controversas, né? Nós sabemos, que eu quero trazer um caso para ilustrar, nós sabemos que muitas vezes a inteligência artificial vai poder ajudar nas questões do direito penal, mas algumas vezes também vai trazer alguns, vamos chamar de aborrecimentos, né? Não é novidade que hoje, até mesmo se utilizou em Copacabana, em eventos aqui, a busca de reconhecimento facial de pessoas foragidas da justiça, e isso nada mais é do que a inteligência artificial trabalhando por trás desse sistema, né? E temos aí o exemplo de um cidadão, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também já teve, um cidadão que em Copacabana foi preso por haver sido reconhecido pelo sistema de identificação facial, só que contra ele o mandado já havia sido arquivado há muito tempo. Então, olha aí o problema trazido pela inteligência artificial. E a responsabilidade, professor Busato, como disse bem aí na sua palestra, fica com quem? Com o transtorno que foi causado a esse cidadão. Tudo bem, ele até devia, mas já estava prescrito. Não? Eu acho que a questão, esse é um outro plano, né? Aqui eu procurei focar, até porque foi o objeto do meu trabalho até agora, procurei focar a minha fala na ideia da produção de um resultado delitivo, se bem que aí a gente podia eventualmente até pensar em um abuso de autoridade, né? Produzido com intervenção da inteligência artificial. Mas aí, nesse caso, professor, eu acho que fica muito claro que alguém usou mal os recursos da máquina, né? Então, a pessoa que acionou essa busca, ela cometeu um abuso de autoridade. Então, essa é menos complexa do que aquela inteligência artificial que aprende com o meio, porque essa aí ela tem um banco de dados, esse banco de dados é usado para o reconhecimento. Daí o banco de dados não foi atualizado. Opa, ela vai conseguir regularizar, seguir reconhecendo, né? Porque é da sua natureza. Então, o que nós temos que entender, eu acho que esse exemplo seu dá muita margem para a gente perceber o seguinte, que quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de um artifício, está falando de um arremedo de inteligência.
Eu digo sempre isso, os técnicos sobre isso ficam revoltados comigo, né? Porque eu digo que a inteligência artificial tem por característica ser essencialmente ignorante. Eu até não vejo por que não chamá-la de ignorância artificial. Talvez seja mais propício, né? Porque, de fato, nós estamos muito longe de que essas máquinas possam, de alguma maneira, expressar intenções humanas, né? E daí, se chegar a um ponto que isso exista, né? Porque daí, vamos lá, no limite, a gente pode pensar, sei lá, o senhor lembra daquele caso da Olimpíada que foi aí no Rio, do exoesqueleto do menino para levar a tocha, né? Um menino que daí os eletrodos foram implantados e um exoesqueleto, ele não se movia. Uma parte dele roubou, né? O exoesqueleto, né? Daqui a pouco o cara tem uma perna eletrônica, um braço eletrônico, um olho eletrônico, um homem biônico, sei lá, um homem de 6 milhões de dólares, enfim. Daqui a pouco existe essa questão, e este ente consegue expressar intenções. Bom, no momento que isso aconteceu, o problema acabou, né? Porque esse é um ser humano, né? Então, a questão é, enquanto a gente está falando de um algoritmo que aprende com o meio, ele não expressa intenção, senão causalidade. E se ele não expressa intenção, senão causalidade no seu movimento, ele é incapaz de ação. Se ele é incapaz de ação, alguém que era capaz de ação o utilizou. E ao fazê-lo, então, será responsável pela produção do resultado, né? Assim como a gente usaria, sei lá, você imagine, por exemplo, a submissão de um inimputável, né? Você se vale de um inimputável para... Já que nós estamos falando do Rio, o senhor vai lembrar bem da história do Rio de Janeiro, da história do jogo do bicho, né? Algumas vezes se usavam menores, né? Isso aí foi um tema que acabou gerando a nossa lei de menores antiga por um juiz carioca, né? Que descobriu que eles usavam os menores para distribuir o material do jogo do bicho. E quando aprendia, não era contravenção, porque o menor não poderia ser punido, que é imputável, né? Então, essa instrumentalização do menor levou à criação da lei de menores, que depois foi modificada, então, mas que foi a primeira lei, a 2252, acerca de responsabilidade por corrupção de menores, né? Foi um magistrado do Rio de Janeiro que tomou a atitude de levar isso à frente, muito nobre, por sinal, né? Diante da realidade que ele estava vivendo. Eu tenho a sensação de que, ao valermos de inteligência artificial, ao acionarmos o botão on, estamos dando aso à produção eventual de algum resultado pelo qual seremos responsáveis, né? É isso que penso. Excelente. Professor, eu pensei aqui, então, nesse sentido, se eu escolho ter um carro autônomo, logo eu tenho a responsabilidade por conta dessa escolha, né? No Então, momento que se em atentou, linhas é gerais, é isso. contigo. Sem dúvida. Então, se eu Sem escolho como médico operar com base no algoritmo de resolução de diagnóstico, mas foi uma falha, eu tenho que responsabilizar o produtor. Não, negativo. Não, Você não. escolheu e você tinha a condição de fazê-lo, ou criticar e Claro. não usar. E Excelente. veja, nesses âmbitos ainda, Elaine, veja bem, nesses âmbitos, você ainda tem um conhecimento que não é um simples conhecimento, é um conhecimento especializado, né? O sujeito que opta pelo uso desse aparelho, ele tem, ele próprio, um estándar de responsabilidade mais elevado do que se fosse eu escolher, né? Então, quem vai escolher o bisturi sou eu ou é um médico? Pô, se for um médico, ele é muito mais responsável do que eu. Quer dizer, o estándar de exigência do dever de cuidado dele é maior que o meu. Isso está até os próprios funcionalistas, como o Roxin, admitem, né? Maravilha. Jaqueline escreveu no chat, você quer fazer a pergunta ao professor? Quer dar uma sugestão? Jaqueline é sua orientanda? Jaqueline me orientando aqui. Legal, bacana. Onde é que você está, Jaqueline? Professor Falando Gilson nisso. também falou no chat, depois se quiser perguntar. Sim. Boa noite, Elaine. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Eu só encaminhei aqui no chat um artigo do professor, né, de máquinas de seres vivos, quem age em resultados criminais decorrentes de decisões cibernéticas, só para a gente ir familiarizando aos poucos com a temática, né? Onde é que você está, Jaqueline? Eu estou em casa já, professor. Então tá bom. Estou na Universidade de Agidão.
eu perguntei sobre onde que está a Jaqueline, porque a Jaqueline está aí na iminência de uma instância fora, não, Jaqueline? Isso, professor. A partir de Quando é que outubro. começa? Em outubro? Em outubro, se Deus quiser, vai dar certo de partir aí para o sanduíche, em Valência. Muito bem. Muito bem. O que era a professor pergunta? Gildson também colocou no chat, você quer fazer Sim. pergunta? Ou foi uma consideração? Pode abrir a câmera, o microfone. O senhor Gilson não está ouvindo, será? Talvez não esteja, né? Talvez. Luciana? Tá lá, doutor Ah, Gilson. tem. Ah, tá, doutor Gilson. Está na Diretamente rede, do doutor, maravilha. tudo bem? Nacional. Eu estava aqui dando olhada na sugestão da colega sobre de máquinas e seres vivos. Me lembra algo, Ele né? sabe, o Gilson sabe bem por que foi a referência, né? É interessante, doutor, essa questão da inteligência artificial. O senhor me indicou um livro recentemente, eu comecei a me aprofundar sobre esse tema, daquele filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han. Uhum. Ele simplifica tudo isso. Ele diz o seguinte, que a inteligência artificial, ela não pensa porque ela não se comove, né? Simples assim, ponto. Mas veja, eu acho que um grande insight, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, olhe bem, essa é uma emulação possível, né? Porque assim, eu poderia dizer, e aí somente o Gilson compreenderia, né? Que eu me comovo com a presença dele aqui. Ele sabe por quê, né? E pode ser que aquilo que eu esteja dizendo não faça sentido para nenhum dos demais, né? E isto é que talvez não me permita, sabe? Eu tenho bastante medo desses reducionismos no que tange a reconhecer é, características subjetivas nas atividades de inteligência artificial, nas atividades envolvendo inteligência artificial, sabe? Porque a mim parece que qualquer dessas escolhas, ela vai ser sempre insuficiente diante da ideia de que a inteligência há de ser composta também por uma inteligência emocional, né? E daí as emoções são... Como é que você explicita emoções se você as sente em primeira pessoa? Você só explicita emoções por linguagem, certo? Eu não estou falando só de linguagem falada, mas também, eventualmente, gestos e tal. A expressão externa inserida na ação é que transmite intenção e que transmite toda e qualquer forma de expressão interna que o sujeito tenha na cabeça. Essa reprodução externa de um movimento que a máquina faz não é dotada dessa capacidade de expressão, tá? Então, assim, eu diria que você nunca vai encontrar intenção, entendida assim como algo externo, inscrita em resultados produzidos por inteligência artificial. Mas daí, Elaine, a gente pode dizer com tranquilidade, né, que o teu médico escolheu, né, usar o bisturi aquele, ou usar aquele diagnóstico, enfim, né? Ah, muito bom. O Nicolas também tem uma pergunta. Você quer falar, Nicolas? Oi, boa noite a todos. Desculpa que eu não posso abrir a câmera, tô na rua também, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Não sei se essa pergunta vai tangenciar completamente ao tema, mas quando eu vejo discussões sobre inteligência artificial, eu vejo muito essa questão da substituição, né, de determinadas funções do trabalho humano mesmo, que é deixado de lado, tanto por conta de economia, tanto por conta de dinâmica, né, uma inteligência artificial
faria as coisas mais rápido, seria mais barata. E eu queria saber do professor, se o senhor tem alguma visão, da aplicação da inteligência artificial no judiciário, tanto em questões mais burocráticas, por exemplo, dar ali, não sei, despachos, atos ordinatórios mais simples, tanto em questões de decisões, né? O senhor vislumbraria, por exemplo, pode ser até uma coisa assim, porque a gente está tratando de um tema que, sei lá, 10 anos atrás pareceria uma ficção científica, mas, como o senhor disse, já é realidade. O senhor vislumbraria, por exemplo, uma inteligência artificial que tivesse um banco de dados, vamos dizer, de sentenças, de jurisprudência, de doutrina, que desse uma decisão? Como que o senhor veria isso? Como você acha que a sociedade reagiria a uma decisão que, de repente, veio de uma máquina, não de um humano? Ou, né, gostei muito da visão do senhor, de que a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Como é o computador, como é um celular, como é uma caneta, uma mera ferramenta. Como o senhor vislumbraria essa questão da inteligência artificial no judiciário em si, né? E peço desculpas se de repente a pergunta saiu um pouquinho do tema, mas é algo que eu realmente sempre fiquei muito, muito curioso. Essa é uma preocupação, Nicolas, é uma preocupação que realmente tem acontecido. Você tem razão, de fato, não é o tema que eu abordei, né? Não é a produção do resultado delitivo envolvendo a inteligência artificial, como seria no caso do erro médico, lá do caso que a Elaine levanta, né? Mas, de fato, isso que você está dizendo não é ficção. Isso que você está dizendo tem sido objeto de debate, escolha de implantação, talvez não a composição total de uma decisão, de um ato decisório, mas se começa pelo menor, né? Se começa por despachos ordinatórios, como você disse, se começa por... E claro que se compõe bancos de dados. O problema disso sempre como é que você faria para evoluir, vamos dizer assim, se isso fosse implantado, como é que você faria para evoluir a jurisprudência? Como é que você faria para ser aquele caso que discrepa dos dados que já estão postos, se os dados massivos postos vão se consolidando, né? Aquilo que está discrepante seria rechaçado, e cada vez mais rechaçado, jamais haveria uma tese nova, né? Você nunca conseguiria inovar, porque sempre por proximidade a decisão remeteria àquilo que já está consolidado. Então, é óbvio que a coisa que a gente precisa dos juízes é que eles sejam humanos, antes de tudo, né? Decisão não cabe nas mãos de inteligência artificial. Tem muito volume no judiciário, tem muita demanda. Coloque mais juízes, amigo. Reduza as possibilidades de recurso. Crie um duplo grau de jurisdição, como deveria ser, e não um sexto grau de jurisdição. Você evita o volume de recurso. Você começa a criar racionalidade no sistema de prestação jurisdicional. A racionalidade de um sistema de prestação jurisdicional não está na velocidade da prestação jurisdicional, né? Ainda que ela possa ser impulsionada através de inteligência artificial. Essa é a minha ideia sobre esse assunto. Muito obrigado, professor. Você realmente foi muito, 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 muito boa resposta. Fiquei realmente muito feliz. Achei muito interessante essa questão de realmente há um impedimento, né, da evolução da jurisprudência. Você vai estagnar e piorar progressivamente, porque só aquilo que for alinhado com o que está posto vai permanecer. Porque como é que você vai fazer para inovar? Veja, muito claro, tem discussões sobre súmulas, validade de súmulas, que a súmula deve cair, não deve cair. Como é que você faria uma discussão dessa? Se o filtro da inteligência artificial já não permitiria nem que subisse o recurso, né? Então, isso me parece uma aberração das mais graves, né? Uma implantação de qualquer coisa nesse sentido. Não, mas vamos fazer só juízo de admissibilidade. Pronto, já acabou com tudo, né? Já não tem mais, né? E quanto à tecnologia, é exatamente isso. A tecnologia é uma ferramenta. Se você mostrar um liquidificador para um cara do século XVIII, ele vai ficar assustadíssimo. Excelente, excelente. Muito obrigado.
Luciana, você quer fazer alguma pergunta? Obrigada, Elaine. Estou adorando, realmente incrível a palestra. Deixa a gente pensando assim. Acho que eu não consigo ainda nem formular nenhuma pergunta, mas vou refletir muito sobre esse tema. Inteligência artificial é a matéria que quem gosta muito é a nossa amiga. Ela saiu, ela estava assistindo. Como é que é? Raquel, né? Raquel que pesquisa sobre inteligência artificial. Achei que ela fosse querer participar. Ah, excelente. Professor, eu agradeço, eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Saímos daqui pensando, né, assim, fomos provocados, acho que essa é a finalidade sempre do professor Busato, é que a gente possa ter autonomia de pensamento a partir do que é colocado. E esse ponto realmente é muito necessário, porque senão a gente desvirtua toda uma lógica e aí cai realmente, possivelmente em alguns perigos, né, professor? Quando não se há aí um cuidado com o uso de determinadas terminologias, quando o professor provoca dizendo, olha, a gente falou muito lá na frente, todo mundo fala mais do mesmo, mas e a questão do que é inteligência, né? Assim, começar a esmiuçar, enfrentar exatamente esses pontos que de fato pode desdobrar em algum outro propósito, enfim, né? Alguma outra saída. Mas eu vejo muito isso. Todo mundo pega temas e começa a falar, mas sem realmente pensar e refletir sobre na sua profundidade. E o professor faz isso com muita maestria. Eu sou fã do professor Busato, né? Ele já sabe. Todo mundo que vê ali o vídeo, ele é fã. Eu falo dele para todo mundo. Eu adoto direito penal lá para a galera da medicina. Vai no professor Busato, que direito é linguagem. Abre a aula com isso. Mas eu fico muito feliz da gente poder tê-lo aqui conosco e sempre partilhar boas ideias e dar continuidade ao estudo e à qualidade do direito, que é o que ele mais preza, né, professor? Uma das coisas que ele preza. Muito obrigada, eu passo a palavra, agradeço a presença de todos, a participação, são sempre muito bem-vindos. Obrigado, Elaine. Eu estou sempre à disposição de vocês. Eu acho que você teve sempre iniciativas muito boas como essa, né? De promover o debate sobre temas que são relevantes, que são do nosso cotidiano, mas são sempre temas avançados, né? Não estamos falando de obviedades, nem coisas que vocês vão ouvir por aí sobre inteligência artificial. Nós estamos falando de questões que são técnicas mesmo, né? Problemas técnico-penais que precisam ser resolvidos com urgência, né? Eu acho que isso a gente tem conseguido fazer nas nossas sessões aqui, e eu agradeço pelo espaço, estou à tua disposição sempre que for necessário, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado pelas perguntas que fizeram, pelas intervenções, sempre muito pertinentes.